Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E vamos continuar hoje as nossas aulas sobre ética e observando agora a teoria ética do filósofo mais importante da modernidade, como dizem muitos, Immanuel Kant. Então, vamos analisar a teoria ética de Immanuel Kant na aula de hoje. Só antes, aqueles recados, como sempre. Sigam o Instagram, @quenadasei, e o canal no YouTube, Não Sou Filósofo. Bora pra aula! Bom, pessoal, a gente já teve uma aula de Immanuel Kant, né? Quando a gente estava trabalhando a sua teoria do conhecimento que ele traz pra gente. Então, não preciso de muitas apresentações. Immanuel Kant nasceu em 1724, morreu em 1804, na Alemanha, né? Não era a Alemanha na época, o Reino da Prússia. E foi um filósofo iluminista, então, desse período. Então, a gente já lembra das características do iluminismo, vai trazendo aí, que vai ajudar a compreender todo esse retrato do pensamento de Kant. Ele é denominado por muitos, como eu já falei na nossa introdução, como o filósofo mais importante da modernidade, porque a sua influência tanto na ética quanto na teoria do conhecimento é enorme e muito, muito importante. Kant, ele busca, então, em sua teoria ética, uma ética que seja universal e racional. Por que Kant tem essa necessidade, esse anseio por uma ética universal e racional? Porque Kant percebe que as éticas que vêm antes dele, elas estão sempre presas num determinado ambiente, a uma determinada cultura ou a um período histórico específico. E ele quer achar uma razão ética que seja válida como uma lei geral mesmo. Então, independente da cultura ou do período histórico. Kant, então, está procurando na sua teoria ética uma equivalência à sua teoria do conhecimento, entende? Um ambiente que seja geral, racional e universal, né? Então, esse é o princípio da ética kantiana e é o que a gente vai observar quando for aprofundar na sua teoria. Essas características muito, muito importantes. Bom, mas para entender a teoria ética de Kant, a gente tem que entender um momento antes, que é as teorias éticas que vieram antes de Kant. A gente já teve aula, né, sobre Aristóteles, que foi um outro importantíssimo filósofo para teorias éticas, e também uma outra influência da ética muito importante num período de Kant, né, que a gente vê que Kant nasce em 1700. O período antes de 1700 é o período da Idade Média, né, quando a gente tem o período de dominação política e racional, né, a Igreja Católica, então, dominando todo esse período e toda a produção de conhecimento. Sendo assim, as duas correntes filosóficas que Kant vai romper e vai discordar nesse ambiente é a teoria grega, né, mais especificamente o pensamento aristotélico, porque foi Aristóteles aquele responsável por criar uma obra inteiramente dedicada à ética, ou seja, então foi Aristóteles quem realmente se debruçou e discorreu sobre esse tema, e também ele vai romper e vai contrapor a ideia da ética cristã, que é muito forte daí no período da Idade Média. Bom, o que que o pensamento de Kant rompe com o pensamento ético grego? O ato ético grego é uma realização da natureza, ou seja, é o cumprimento do homem da sua finalidade. É o pensamento teleológico de Aristóteles. Vocês lembram que Aristóteles vê o mundo como um ambiente onde todas as coisas se encaixam perfeitamente e onde todas as características, todas as partes desse mundo têm a sua finalidade e realizam a sua finalidade. Ou seja, o sapo age como sapo, o sol brilha
o rio corre e o homem tem a finalidade de ser feliz. E é por isso que a teoria ética de Aristóteles tem essa visão teleológica da finalidade. Porém, para Kant, ele vê diferente esse aspecto da natureza. Por quê? Porque para Kant, a natureza é guiada por pulsões e instintos. Não existe essa ideia de que tudo tem uma finalidade para Kant. Kant acredita que o que acontece na natureza são instintos primitivos de sobrevivência e que o homem, assim como os outros animais, tem desses instintos. Porém, para Kant, a moral é a liberdade de agir contra estes, baseados na razão. Então, para Kant, o ato ético em si, então diferente dos gregos, que a ética está em conciliação com a natureza, para Kant é bem o oposto. A ética é a liberdade de poder agir contra os seus instintos e as suas pulsões e agir racionalmente, se distanciando então do seu aspecto de natureza. E pessoal, eu utilizei a palavra moral aqui propositalmente, porque quando a gente está falando de ética, existem filósofos e pensadores que vão diferenciar esses dois termos. Mas também existem muitos pensadores e em muitos textos que vocês podem encontrar em provas que moral vai ser um sinônimo para ética e vice-versa. Sendo assim, é importante ter essa percepção e se atentar no momento em que cada palavra está sendo usada. E em referência aos cristãos, né? O que o pensamento de Kant muda? O que acontece para haver esse rompimento? Bom, os cristãos da Idade Média, especificamente, né, quando a gente está falando de teoria ética, têm um pensamento ético fundamentado na ideia de Deus e no julgamento de suas ações, é, como em várias religiões, né? Mas o cristianismo tem isso muito forte, ou seja, você vai agir corretamente, porque isso é uma ordem divina, né? Um mandamento de Deus, e todas as suas ações depois da sua morte serão julgadas, e então você vai ser avaliado conforme a sua vida e pode ter benefícios ou sofrimento eterno. Esse é o pensamento e é o que sustenta a teoria ética moral cristã. Mas para Kant, que se vocês lembrarem da nossa última aula sobre Kant, quando a gente está falando de teoria de conhecimento, a gente vai lembrar que é impossível afirmar a existência de Deus, já que esta não compreende um espaço-tempo. Ou seja, lembra que quando a gente estava falando de teoria do conhecimento, para Kant, a gente só pode conhecer aqueles conceitos que estão dentro de espaço e tempo, e como Deus é uma ideia que não compreende nenhum dos dois, é impossível então conhecer Deus? Então, para Kant, uma teoria que baseia o seu aspecto ético na ideia de Deus é uma lei moral que é definida de maneira irracional, ou seja, essa teoria não tem sentido. Não porque Kant seja ateu, muito pelo contrário, Kant era cristão, mas Kant acreditava que Deus é uma questão de fé, e a fé, o ato de crer naquilo que você não pode provar. E por você não poder provar, você não pode basear a sua teoria ética em algo que você não conhece. Porque para Kant, como vocês lembram que a gente falou no início, ele estava buscando uma teoria que fosse, além de universal, racional. Então, se é algo não pode ser entendido pela racionalidade, esse algo não pode ser racional. Logo, uma lei moral baseada na religião, na ideia de Deus, é uma lei irracional. E por isso que Kant vai romper também com essa ideia. Sendo assim, a gente consegue compreender um pouco agora melhor esse quadro ético que Kant está buscando e está construindo nesse período. Bom, pessoal, e agora vamos adentrar então na teoria para entender conceitos que Kant apresenta para a gente. Um conceito que Kant nos traz é o conceito de razão pura. Ele estabelece os limites do conhecimento. Lá da aula passada, Crítica à Razão Pura é a primeira obra de Kant. E daí também Kant vai nos apresentar a razão prática, que ela vai tratar das nossas ações.
E com a razão prática, vamos ter o reconhecimento da liberdade, característica essencial para o pensamento de Kant. Por quê? A natureza, ela é regida por leis, e isso a gente compreende muito bem. Se você derruba uma maçã, né, no chão, ela cai para baixo. Se você joga uma folha, uma pedra para cima, ela ainda vai cair para baixo. Por quê? Porque existe uma lei natural chamada gravidade que domina a natureza. E não importa se você faz isso no Brasil, no Japão ou na Itália, sempre as leis naturais vão reger os eventos da natureza. E não só com a gravidade, mas com todos os aspectos naturais. Porém, o homem, ele tem liberdade para escolher como agir. Não existe uma lei que impõe ao homem agir de certa forma. O homem pode escolher como terá as suas ações. Isso devido a um aspecto essencial da teoria de Kant, que é o reconhecimento da razão, da racionalidade do homem. Então, pelo fato do homem ter razão, ser um ser racional que pode escolher como agir, somos todos iguais. E isso é muito importante, porque nenhum filósofo, nenhuma teoria ética tinha trabalhado esse aspecto antes. Então é Kant que vai trazer a importância e a relevância da igualdade. E ele vai fundamentar a igualdade na questão de que somos iguais, pois somos todos livres. E somos livres porque temos razão. E razão é a habilidade de pensar racionalmente e escolher as nossas ações. Sendo assim, somos livres porque somos racionais e somos iguais porque somos livres. Então, é aí que a gente começa a fundamentar o pensamento ético de Kant. O homem, então, ele age com base em princípios, não em leis, como a natureza. E esses princípios são apresentados para nós por meio da razão prática, o que Kant também vai chamar de consciência moral. Quando esses princípios nos são apresentados, o homem tem a liberdade de escolher os princípios segundo a sua vontade, que pode ser boa ou má. Os princípios, também chamados de imperativo na obra de Kant, então, são divididos em duas formas, o hipotético e o categórico. E qual que é a diferença do imperativo categórico para o imperativo hipotético e vice-versa? Bom, o imperativo hipotético, ele é movido pelas nossas inclinações, paixões, porque vocês lembram que, como eu disse, Kant reconhece a natureza do homem e de todos os seres, e por isso, por reconhecer que o homem é natural, é um animal, vamos dizer assim, ele tem pulsões, ele tem paixões, e então ele age conforme essas paixões. E para Kant, então, quando a gente age conforme as nossas paixões, por essa inclinação, então a gente está seguindo o imperativo hipotético. Lembrando, então, que é a nossa vontade que vai escolher qual caminho seguir. Já o imperativo categórico é aquele fundamentado no oposto, né? Se um lado a gente tem a natureza com as suas pulsões, paixões e instintos, do outro lado a gente tem o imperativo categórico, que é fundamentado na razão, na investigação racional e no pensamento puro, na ideia de buscar algo verdadeiro, algo real, aquele conhecimento que Kant já buscava lá na sua teoria, que vocês se lembram com certeza, né? E então, a inclinação, né, das paixões do imperativo hipotético, ela sempre objetiva outra coisa. Por que eu falo isso? Porque quando a gente age conforme as nossas paixões, conforme as nossas inclinações, a gente sempre está querendo algo, a gente tem o quê? Um interesse envolvido, uma finalidade. Porém, por outro lado, quando a gente está falando do imperativo categórico fundamentado na razão, a ação é um fim em si mesma. Ou seja, uma ação, segundo o imperativo categórico,
ela não busca uma outra coisa. Ela é plena em si, ela é boa em si. Você não está agindo dessa forma para alcançar alguma coisa. Já quando a gente age pelo imperativo hipotético, a gente faz uma coisa buscando outra, buscando se livrar de algo ruim ou buscando alcançar algo bom, daí não importa. Sendo assim, a gente consegue compreender que, seguindo o imperativo hipotético, a gente vai estar falando de um interesse. Então, o imperativo hipotético é aquele que é movido pelas inclinações, nossas paixões, objetiva alcançar outra coisa e é movido então pelo interesse. E o imperativo categórico é aquele que é fundamentado na razão, sendo um fim em si mesmo da ação, ou seja, a gente não faz isso para buscar outra coisa, a gente faz isso porque a gente deve fazer e é pela boa vontade. Sendo assim, é nesse momento que a gente configura um nome muito importante da ética de Kant. A ética de Kant, que também é conhecida como ética deontológica. Isso significa o quê? É a ética do dever. Porque Kant, então, observando a gente pode ver essas duas colunas, ele vai concluir que a ação ética é aquela que é um fim em si mesmo, ou seja, é aquela que corresponde ao imperativo categórico. Sendo assim, o desinteresse é condição da dignidade moral, porque quando a gente age com interesses secundários com alguma coisa, mesmo que o ato seja bom para Kant, esse ato pode não ser ético. Então, o desinteresse é condição para a dignidade moral. E eu vou dar um exemplo só para vocês compreenderem esse quadro. Para Kant, por exemplo, se tem uma velhinha muito doente e ela precisa de ajuda para se alimentar, por exemplo. E daí um rapaz, uma moça jovem vai lá e ajuda essa velhinha. Para Kant, o ato de ajudar essa velhinha não quer dizer muita coisa. Para Kant, o ato de ajudar ela não é necessariamente bom ou ruim, ético ou antiético. Por quê? Porque o que vai definir a qualidade desse ato, como eu disse, é a nossa liberdade, ou seja, é a nossa vontade. Então, por que você está ajudando essa velhinha? Você está ajudando essa velhinha porque ela é rica e então você pode se beneficiar economicamente com esse ato, ou você está ajudando essa velhinha porque é a coisa certa a fazer, porque é um dever. Dessa forma, então, a gente pode ter um ato que é o mesmo ato, mas que pode ser ético ou não, dependendo então do seu interesse. Portanto, o desinteresse é condição da dignidade moral para Kant. Então, dessa forma, vamos compreender o que compete o imperativo categórico, já que a gente já entendeu as características dele e a sua função, né, de mecanismo racional para a gente ter nossos atos éticos, mas vamos entender na prática em que consiste, né, esse imperativo categórico. O imperativo categórico, então, afirma: haja de tal forma que a sua ação possa ser considerada como norma universal. Sendo assim, para Kant, então, devemos utilizar desta ideia, que é o imperativo categórico, para questionar nossas ações em todos os momentos, para que possamos então ter ações éticas. Porque se as nossas ações tiverem por conta esse mecanismo, então serão ações segundo o imperativo categórico, ou seja, serão ações racionais e serão ações com um fim em si mesmo, portanto, éticas. Então, agir de uma forma que a nossa ação possa ser uma lei que todas as pessoas façam. Ou seja, se eu roubar, eu vou lá e pego algo que não é meu. E agora eu penso isso de um aspecto geral. Se todas as pessoas roubassem,
íamos conseguir viver em sociedade? Ia ser possível existir uma sociedade, sendo que todas as pessoas tomam uma coisa do outro? Não, né? A gente já consegue compreender que haveria um caos total. Dessa forma, então fica comprovado racionalmente, isso que é tão importante da teoria de Kant, que roubar não é algo ético. Agora, outro ponto, pessoal, que entra na ideia do imperativo categórico, que alguns pensadores colocam que só essa primeira frase é o imperativo categórico, outros afirmam que esse segundo pensamento também faz parte, mas mesmo que não esteja de maneira formal, é muito importante também lembrar dessa ideia para compreender o pensamento total de Kant, porque agir de uma tal forma que sua ação tome a humanidade como um fim e não como um meio. Dessa maneira, a gente unindo essas duas ideias, a gente consegue compreender o imperativo categórico no seu âmbito mais amplo e assim entender como Kant define a sua teoria ética e como essa teoria ética é atual e utilizada nos dias de hoje, quando a gente está pensando nesses aspectos. E o que Kant queria, né? Kant queria uma teoria racional e que ela pudesse ser atemporal, né? Independente da localidade ou do tempo onde ela fosse analisada. Então, se a gente pegar o imperativo categórico e fazer uma análise racional de eventos e de situações, a gente consegue chegar a conclusões. Então, vamos fazer agora uma experiência, tomando como base, haja de tal forma que sua ação possa ser considerada como uma norma universal e haja de tal forma que sua ação tome a humanidade como um fim e nunca, né, como um meio, a gente pensa na escravidão. O que acontece com a escravidão? A escravidão, né, foi um sistema econômico horrendo, onde a gente teve a exploração mais absurda das pessoas, e a gente consegue então observar esse aspecto. O que acontece? A escravidão foi legitimada por pensadores, pela igreja e por diversos aspectos pelo Estado no seu período de existência. Só que para Kant, tudo isso não importa, porque lembra que Kant então traz uma teoria ética que transcende a todos esses elementos. Dessa forma, então, mesmo que a escravidão seja legitimada num determinado período histórico, se a gente for analisar de um aspecto ético, a escravidão sempre foi, e fique frisado no sempre, um ato antiético, um ato repugnante. Por quê? Porque a escravidão, se a gente pensar agir de uma forma que a nossa ação seja uma lei universal, se todas as pessoas explorassem umas às outras, assim como foi na escravidão, como seria a nossa sociedade? E outro ponto, agir como a humanidade sendo um fim e nunca um meio. Então, colocar um outro ser humano para ser um fim econômico para você é algo completamente antiético. É algo que não é possível dentro do pensamento de Kant. Porque, como somos todos iguais, a humanidade, os seres humanos são um fim sempre e nunca um meio. Por isso que a gente vai ter, então, depois do pensamento de Kant, com a filosofia moderna e avanços históricos, a formação de ideias que, não diretamente, mas que foram influenciadas por Kant, que é a ideia de direitos humanos, a ideia de direitos universais, que são valores muito importantes. Então, o imperativo categórico, portanto, orienta o homem a responder à questão ética de como agir, tomando para isso a razão. Bom, pessoal, acho que a nossa explicação da teoria ética de Kant fica por aqui. Espero que ela tenha sido clara e vamos fazer alguns exercícios para ver se tudo foi muito bem compreendido, não é mesmo? Vamos lá. O imperativo categórico é, portanto, só um único, que é este: age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal.
Bom, pessoal, apesar de não considerar aquela segunda frase que eu trouxe na nossa explicação, que eu falei que era possível, a gente tem que entender que a ideia de humanidade como um fim e nunca como um meio é sim muito importante para o pensamento de Kant, tá? Mas agora focando, né, na questão do imperativo categórico como a prática da lei universal, vamos analisar a questão. Segundo essa formulação do imperativo categórico por Kant, uma ação é considerada ética quando a. Privilegia os interesses particulares em detrimento de leis que valham universal e necessariamente. Não, né, pessoal? Muito pelo contrário. Kant vai sempre valorizar as leis universais e necessárias em detrimento dos nossos interesses particulares. B. Ajusta os interesses egoístas de uns ao egoísmo dos outros, satisfazendo as exigências individuais de prazer e felicidade. Bom, pessoal, como eu trouxe durante a explicação, Kant vai romper com a ideia de ética grega que tem a finalidade do seu ser na felicidade e no prazer. Portanto, essa ideia de busca por prazer e felicidade como um caminho ético não faz parte do pensamento de Kant, muito menos do seu imperativo categórico. C. É determinada pela lei da natureza, que tem como fundamento o princípio da autoconservação. Não, né, pessoal? Como a gente viu na explicação, o ato de agir de maneira ética é exatamente a liberdade de, por meio da razão, poder agir contra o próprio instinto natural, ou seja, racionalizar e não fazer aquilo que você tem vontade apenas, mas fazer aquilo que você acredita ser certo. D. Está subordinada à vontade de Deus, que pré-estabelece o caminho seguro para a ação humana. Bom, pessoal, como eu disse, Kant não rompeu somente com Aristóteles e os gregos, mas também com a filosofia da Idade Média cristã, que trazia o fundamento ético em Deus. E então, com certeza, não é também, vamos ver aí, a máxima que rege a ação pode ser universalizada, ou seja, quando a ação pode ser praticada por todos, sem prejuízo à humanidade. Bom, é exatamente essa ideia que é a formulação do imperativo categórico de Kant. Então, a ação ética é aquela que é a máxima que rege a ação pode ser universalizada, sem prejuízo à humanidade. Então, resposta correta E. Espero que tenha ficado claro para todos. Vamos ver o segundo exercício. Quando a vontade é autônoma, ela pode ser vista como outorgando a si mesma a lei, pois, querendo o imperativo categórico, ela é puramente racional e não depende de qualquer desejo ou inclinação exterior à razão. Na medida em que sou autônomo, legislo para mim mesmo exatamente a mesma lei que todo outro ser racional autônomo legisla para si. Ou seja, a ideia de autonomia de Kant, onde a lei que você se autoafirma pode ser universalizada, vai ser a mesma que o outro vai afirmar a si mesmo e que pode ser universalizada, né? Então, vamos ver a questão. Com base no texto e nos conhecimentos sobre autonomia em Kant, considere as seguintes afirmativas. A. A vontade autônoma, ao seguir sua própria lei, segue a razão pura prática. Verdadeiro. Está nos conformes, porque a vontade autônoma, ao seguir sua própria lei, ela está agindo de maneira racional, ela está então seguindo a razão. 2. Segundo o princípio da autonomia, as máximas escolhidas devem ser apenas aquelas que se podem querer como lei universal. Exatamente, porque é o fato de tornar a ação individual uma lei universal que caracteriza essa ação como ética. Então, a 2 também está correta. 3. Seguir os seus próprios desejos e paixões é agir de modo autônomo. Não, porque para Kant, você agir de modo autônomo, você agir segundo sua liberdade, é exatamente poder fazer o oposto disso. É você poder racionalizar e não fazer aquilo que os seus instintos e paixões e desejos primitivos querem. Então, a 3 não. 4.
A autonomia compreende toda escolha racional, inclusive a escolha dos meios para atingir o objeto do desejo. Bom, novamente, o objeto do desejo não é um fim para Kant, então a gente não deve observá-lo e não deve considerá-lo em nossas afirmações. Sendo assim, a afirmativa correta é a A, que traz 1 e 2 como verdadeiras, não é, pessoal? Beleza, espero que vocês também tenham chegado a essa resposta aqui juntos. A nossa aula de hoje fica por aqui. Agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, qualquer contato, material extra que vocês precisarem, trocar uma ideia, acessem o arroba no Instagram que nada sei e o YouTube no canal Não Sou Filósofo. É isso, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.